5 segredos que pessoas bem-sucedidas usam para ignorar a inveja. A inveja sempre existiu e sempre existirá, porque ela nasce onde existe comparação, onde existe diferença de resultados, onde alguém decide brilhar enquanto o outro ainda se esconde na sombra. Desde os primeiros registros da história humana, a inveja foi a semente de guerras, traições, separações e até mortes. Mas ao mesmo tempo ela também foi o espelho que revelou quem estava disposto a viver sua própria jornada e quem preferia gastar energia tentando apagar a chama alheia. Talvez você já tenha sentido isso na pele. Um olhar atravessado quando você conquistou algo, uma frase disfarçada de elogio, mas carregada de veneno, uma ironia jogada como se fosse brincadeira, mas que no fundo revelava um ressentimento que o outro não conseguiu esconder. E o que você fez diante disso? Tentou se justificar? Tentou se calar? Tentou se explicar como se sua vitória precisasse ser defendida? A verdade é que pessoas bem-sucedidas aprenderam que a inveja nunca é sobre elas, mas sempre sobre o vazio do outro. Já percebeu como quem realmente está de bem consigo mesmo não perde tempo diminuindo os outros? Já reparou como quem está ocupado crescendo não sente necessidade de destruir ninguém? A inveja é a dor silenciosa de quem se olha no espelho e não suporta a própria estagnação. É a ferida de quem vê em você aquilo que poderia ser, mas ainda não teve coragem de buscar. É a projeção das frustrações não resolvidas, travestidas de comentários e olhares que tentam diminuir o brilho que incomoda. Mas será que o seu brilho tem culpa da escuridão do outro? Será que o seu esforço precisa pedir desculpas pelo desconforto que causa? É nesse ponto que entra o primeiro segredo dos que não se deixam abalar. Eles sabem que a inveja não é pessoal. Quando alguém te inveja, o que está acontecendo não é um ataque direto a quem você é, mas um reflexo do que o outro não consegue ser. Esse entendimento muda tudo, porque tira o peso de cima de você. Você não precisa carregar nas costas a dor do outro. Você não precisa se encolher para não incomodar. Você não precisa se calar para ser aceito. Ao contrário, você precisa continuar sendo exatamente quem é, porque a inveja não é uma sentença contra você, mas uma confissão silenciosa de que você está crescendo. Mas como lidar com isso sem reagir, sem perder a calma, sem cair na armadilha de gastar energia tentando convencer? É aí que surge o segundo segredo, o silêncio. Pessoas bem-sucedidas sabem que a inveja se alimenta de reação. Quem inveja espera confronto, espera justificativa, espera explicações que possam ser distorcidas depois. O silêncio, porém, é uma arma invisível e poderosa, porque desarma o outro sem esforço. Você já notou como algumas pessoas ficam ainda mais incomodadas quando você não responde? Já percebeu como o silêncio deixa claro que você não precisa se defender? O silêncio não é ausência de força, é a prova de domínio. É a declaração não falada de que você sabe exatamente quem é e não precisa da validação de ninguém para continuar crescendo. E ainda assim, existe algo ainda mais profundo que os bem-sucedidos aprenderam: transformar a inveja em confirmação. Para a maioria das pessoas, a inveja é vista como algo negativo, como um obstáculo, como um peso. Mas os que avançam entendem que a inveja é apenas um sinal de que estão no caminho certo. Afinal, quem não incomoda não desperta inveja. Quem não cresce não atrai críticas. Quem não brilha não chama a atenção. Cada olhar atravessado é, na verdade, um troféu invisível, uma prova silenciosa de que você está indo além do que muitos ousam tentar. Já pensou se, em vez de se sentir ferido, você pudesse se sentir confirmado pela inveja que recebe? Já imaginou o quanto sua visão mudaria se cada crítica fosse interpretada como uma medalha de progresso? Mas há uma armadilha perigosa no caminho: a tentação de se esconder.
Quantas vezes você já pensou em diminuir sua luz só para não incomodar? Quantas vezes se encolheu em ambientes porque percebeu os olhares atravessados? Quantas vezes deixou de compartilhar uma conquista porque tinha medo da reação? Pessoas bem-sucedidas nunca caem nessa armadilha, porque sabem que quem realmente as apoia nunca vai se incomodar com o brilho. E quem se incomoda, na verdade, nunca esteve realmente ao lado delas. Diante disso, escolher brilhar é um ato de coragem e é também um ato de liberdade. Porque quando você se apaga para agradar, você entrega sua vida ao controle da inveja. Mas quando você continua crescendo, você mostra que sua luz nunca dependerá da sombra alheia. No fim, o segredo definitivo não está em responder, mas em produzir, porque as palavras podem ser negadas, mas os frutos não. Quem tem resultados não precisa se explicar. Quem constrói não precisa justificar. Quem mostra frutos não precisa provar nada. É por isso que pessoas bem-sucedidas mantêm o foco em suas conquistas, porque sabem que o tempo prova tudo. Já percebeu como ninguém pode negar uma árvore carregada? Já notou como, mesmo diante das críticas, os resultados falam mais alto do que qualquer voz? A inveja é barulhenta, mas os frutos são ensurdecedores. Talvez a questão que reste agora seja: e você? Quanto da sua energia ainda é desperdiçada tentando responder à inveja? Quantas vezes você já parou de andar para tentar convencer quem nunca quis acreditar? Quantas vezes deixou o barulho externo roubar a sua paz interna? Imagine como sua vida seria mais leve se você simplesmente ignorasse, se continuasse caminhando, se usasse o silêncio como escudo e a constância como resposta. Imagine quão rápido você avançaria se não precisasse mais se justificar a cada passo. Pessoas bem-sucedidas não ignoram a inveja porque são frias, mas porque são conscientes. Elas entendem que gastar energia com isso é como tentar apagar incêndio jogando gasolina. Quanto mais você responde, mais o fogo cresce. Mas quando você não dá palco, quando você segue firme, a inveja se dissolve sozinha. No fundo, a inveja é como um eco. Só existe enquanto encontra parede para bater. Se não encontra, desaparece no ar. E agora, talvez a pergunta mais provocadora: quantas vezes você tem sido a parede que sustenta o eco da inveja? Quantas vezes você mesmo prolongou o barulho por não saber a hora de ficar em silêncio? Será que não está na hora de aprender a ignorar, não como quem finge que não vê, mas como quem escolhe não se contaminar? Porque ignorar não é negar, é proteger-se. É não permitir que aquilo que não te pertence roube o que é seu. No fim, a inveja só tem força se você entregar. Só pesa se você carregar. Só fere se você abrir espaço. E a escolha, no fim das contas, é sempre sua. O que você prefere? Se perder tentando convencer ou continuar crescendo em silêncio? Ignorar a inveja não significa fingir que ela não existe, mas aprender a caminhar por cima dela como quem atravessa um chão rachado que não suporta mais o próprio peso. Pessoas bem-sucedidas sabem que a inveja sempre estará presente, mas também sabem que não precisam se deixar envenenar. É uma questão de consciência. Quem se conhece não se perde na opinião dos outros. E é nesse ponto que muitos falham, porque acreditam que precisam responder, se defender, convencer. Mas quem já encontrou segurança dentro de si entende que cada resposta é um tijolo a mais no muro que aprisiona, enquanto o silêncio é a chave que abre a porta para a liberdade. Imagine uma cena. Você conquistou algo importante, algo pelo qual lutou em silêncio, e ao compartilhar, recebe olhares atravessados. Talvez alguém diga: "Nossa, que sorte você tem." Talvez outro comente: "Também queria, mas não é para todo mundo." Talvez uma terceira pessoa disfarce a crítica em piada. Qual é a sua reação? Se você tentar se justificar,
Estará dizendo ao outro que a opinião dele importa mais do que sua paz. Se você tentar explicar que não foi sorte, mas esforço, estará oferecendo combustível para mais comentários. Mas se você respira fundo e continua andando sem dar palco, o que sobra? Apenas o eco da inveja, que sem parede para bater, se dissolve. Pessoas bem-sucedidas não vencem a inveja discutindo, mas caminhando. A calma é o segredo que mais desarma, porque quem inveja espera confronto. Espera ver você perder o equilíbrio, se abalar, reagir. Mas quando você mantém a serenidade, quando seus olhos brilham em paz, quando suas mãos permanecem firmes, o invejoso não sabe o que fazer. Já reparou como algumas pessoas ficam ainda mais irritadas quando você não responde? É porque a ausência de reação mostra força. O silêncio não é vazio, é presença. É a declaração invisível de que você não precisa provar nada. Mas existe também o outro lado, a inveja interna. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas quantas vezes você mesmo sentiu inveja? Quantas vezes se comparou com alguém e acreditou que estava atrasado? Quantas vezes olhou para a vida de outro e se sentiu menor? A inveja externa só machuca porque ressoa na interna. Quando você aprende a ignorar a sua própria comparação, a inveja dos outros perde a força. Pessoas bem-sucedidas aprenderam a transformar a comparação em inspiração. Elas não olham para o que falta, mas para o que é possível. Já se perguntou como sua vida mudaria se, em vez de se comparar, você usasse cada conquista alheia como prova de que também pode? O segredo é a perspectiva. A inveja quer que você se esconda, quer que você diminua o ritmo, quer que você pare de brilhar. Mas cada vez que você escolhe continuar, você a enfraquece. Pessoas bem-sucedidas não diminuem o passo para caber nas expectativas alheias. Elas continuam crescendo, mesmo quando isso incomoda, porque entendem que quem realmente as ama não pede que se apaguem. Quem se incomoda nunca esteve do lado delas de verdade. Quantas vezes você já se escondeu para não incomodar? Quantas vezes deixou de falar sobre algo importante porque tinha medo da reação? E será que esse silêncio de medo não foi mais pesado do que qualquer resposta? Ignorar a inveja também é aprender a focar nos frutos, porque palavras são fáceis, mas resultados não podem ser negados. Quem constrói em silêncio não precisa gastar energia se defendendo. Os frutos falam por si, e quanto mais frutos você tem, menos precisa se explicar. Já percebeu como ninguém consegue negar uma árvore carregada? O invejoso pode até criticar, mas não pode apagar o que está diante dos olhos. Essa é a lógica das pessoas bem-sucedidas. Menos justificativas, mais resultados. E existe um detalhe ainda mais profundo. A inveja é confirmação. Se ninguém fala de você, talvez você não esteja se movendo. Se ninguém critica, talvez você esteja parado demais. O barulho da inveja é o sinal de que você está incomodando, porque está crescendo. E o crescimento sempre incomoda quem decidiu ficar. Então, em vez de se sentir atacado, que tal se sentir confirmado? Já pensou quantas vezes a crítica foi, na verdade, o maior elogio disfarçado? Porque só se inveja o que brilha, só se critica o que avança, só se tenta parar quem já está em movimento. Talvez você pense, mas como ignorar sem se corroer por dentro? A resposta está na consciência. Ignorar não é engolir, não é fingir que não sente, não é acumular raiva. Ignorar é entender que aquilo não é seu, que a dor do outro não pertence a você, que você não precisa carregar veneno que não plantou. Pessoas bem-sucedidas não deixam o veneno entrar, porque sabem que não podem controlar o que vem de fora, mas podem escolher o que deixam entrar. Quantas vezes você já tomou para si uma palavra que não era sua? Quantas vezes se intoxicou com comentários que não deveriam nem ter chegado até você? Ignorar a inveja também é lembrar que sua vida não é tribunal.
Você não está no banco dos réus. Não precisa se justificar a cada passo. Não precisa explicar cada vitória. Não precisa se defender de olhares. Sua caminhada é testemunho, não argumento. E testemunho não precisa de voz, precisa de constância. Talvez você já tenha perdido noites tentando se defender, quando poderia ter dormido em paz, sabendo que os frutos falariam por você no tempo certo. Já imaginou quanto descanso você teria se parasse de lutar batalhas que não precisa vencer? No fundo, pessoas bem-sucedidas sabem que a maior vitória não está em derrotar os invejosos, mas em não permitir que eles as desviem do caminho. Porque a inveja não atrapalha quem não para. O barulho só existe quando você dá ouvidos. Já pensou quantos sonhos não foram realizados porque alguém acreditou mais na crítica do que na própria visão? Já pensou quantas vidas ficaram presas porque deram palco ao eco da inveja? E será que você mesmo já não caiu nessa armadilha? Talvez a reflexão mais importante seja esta. A inveja sempre vai existir, mas ela só tem poder se você entregar. E se você não entregar, o que sobra? Sobra você, sobra sua paz, sobra sua força, sobra sua caminhada. Pessoas bem-sucedidas escolheram não entregar. E você, o que vai escolher? Chega um momento em que você precisa aceitar uma verdade dura. A inveja nunca vai desaparecer. Não importa quanto você cresça, não importa quanto você prove, não importa o quanto você seja justo ou humilde, sempre haverá alguém que se incomoda com a sua luz. Essa constatação pode parecer pesada, mas na realidade é libertadora, porque significa que o problema nunca esteve em você. O problema sempre esteve na forma como o outro lida com as próprias frustrações. E se a inveja sempre existirá, a única escolha que realmente importa é o que você vai fazer com ela. Vai permitir que roube sua energia? Vai se defender em batalhas inúteis? Vai diminuir seu brilho para ser aceito? Ou vai aprender, como os bem-sucedidos, a ignorá-la de forma tão consciente que ela deixa de ter qualquer poder sobre você? Ignorar a inveja é mais do que um segredo. É uma filosofia de vida. É entender que a inveja nunca é pessoal, que não tem nada a ver com a sua essência, mas com o vazio do outro. Esse é o primeiro segredo. Não se intoxicar pelo veneno que não nasceu em você. Quando alguém te inveja, o que está dizendo não é você não merece, mas eu não consigo lidar com o que me falta. E quando você percebe isso, o peso cai. Você não precisa carregar dores que não são suas. Você não precisa se curvar diante de ressentimentos que nunca deveriam ter te atingido. A inveja só fere quando você acredita que é sobre você. Quando você entende que é sobre o outro, você se liberta. O segundo segredo se revela como um escudo invisível, o silêncio. Quem inveja, espera guerra, espera justificativa, espera reação. Mas o silêncio quebra esse ciclo. O silêncio não dá palco, não dá eco, não dá combustível. Ele incomoda porque mostra força. E força tranquila é muito mais poderosa do que força ruidosa. Já reparou como um silêncio firme pesa mais do que 1000 palavras? O invejoso se alimenta da sua voz, mas não sabe o que fazer com a sua calma. O silêncio é a muralha invisível que separa sua paz do caos externo. E no fim, quem vence não é quem grita, mas quem segue. O terceiro segredo é enxergar a inveja como confirmação. Porque a verdade é simples. Ninguém sente inveja de quem não incomoda. Só brilha quem desperta sombra. Só avança quem provoca ruído. Só cresce quem mexe com estruturas paradas. Então, quando a inveja aparece, você pode escolher enxergar como ataque ou como sinal. E os bem-sucedidos sempre enxergam como sinal. Cada olhar atravessado é um troféu invisível. Cada crítica velada é uma medalha silenciosa. Cada tentativa de diminuir é prova de que você está crescendo. Você já parou para pensar que talvez a inveja que sente contra você seja o maior elogio que o outro jamais teria coragem de te dar?
O quarto segredo é não se esconder. A inveja quer que você se apague, quer que você se diminua para caber, quer que você silencie suas vitórias para não incomodar. Mas os bem-sucedidos não caem nessa armadilha. Eles sabem que quem realmente está com eles nunca pedirá que se escondam. Então continuam crescendo, continuam aparecendo, continuam brilhando, mesmo que isso doa nos olhos de alguns. Porque se esconder é viver acorrentado ao olhar alheio, é viver uma vida menor do que poderia, é desperdiçar talentos que poderiam transformar histórias apenas para ser aceito por quem nunca mereceu estar perto. Você já se apagou alguma vez só para não incomodar? Já percebeu como isso doeu mais do que qualquer olhar atravessado? E por fim, o quinto segredo: focar nos frutos, porque palavras se perdem, mas resultados permanecem. Quem constrói não precisa explicar. Quem mostra frutos não precisa se justificar. Uma árvore carregada é incontestável. O invejoso pode até falar, mas não pode negar o que está diante dos olhos. Pessoas bem-sucedidas sabem que o tempo prova tudo e que os frutos são sempre mais ensurdecedores do que qualquer crítica. Já reparou como ninguém consegue calar resultados? Já percebeu como, no fim, os frutos sempre vencem o barulho? Esses 5 segredos não são passos isolados, são partes de uma mesma postura. É uma forma de viver que coloca sua energia no que importa e retira do que não tem valor. É decidir todos os dias que sua vida não será definida pela inveja alheia. É escolher não se intoxicar, não se justificar, não se esconder. É entender que a inveja sempre estará lá, mas que você sempre estará acima dela. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Entender que a inveja não atrapalha quem não para. Ela só tem força quando você entrega. Só pesa quando você carrega. Só fere quando você abre espaço. Então, no fundo, a escolha é sempre sua. Você pode viver correndo atrás de justificativas, preso em guerras invisíveis, ou pode viver livre, caminhando em paz, deixando que o tempo e os frutos falem por você. Quem você quer ser? O prisioneiro das críticas ou o construtor de resultados? A verdade é que a inveja só existe porque você incomoda. E incomodar é sinal de que você está crescendo. Então, da próxima vez que a inveja aparecer, sorria por dentro, porque, sem querer, o outro acabou de te dar uma das maiores confirmações que você poderia receber. Você está avançando, e isso ninguém pode apagar. No fim, silenciar a inveja sem dizer uma palavra é mais do que um segredo. É uma revolução silenciosa. É a prova de que você não precisa lutar todas as batalhas, não precisa responder a todas as críticas, não precisa provar nada a ninguém. Você só precisa continuar crescendo. E esse é o tipo de resposta que nenhuma inveja consegue calar.